Então a gente estava falando sobre financiamento da Casa Hope, né? E aí justamente por isso que a gente convidou também a Roberta, que hoje é uma grande parceira da Casa Hope e também serviu como um grande instrumento para incrementar essa captação. A Roberta hoje, ela trabalha, como a gente falou, ela é sócia e também fundadora da Loop Brands. E a Loop Brands, o que ela faz? Ela é uma agência voltada para causas sociais. É uma coisa nova para grande parte das pessoas que estão nos escutando, né? Explica para a gente, como é que é essa parceria? Então, como é que funciona, né? Eu e meu irmão, nós trabalhamos com licenciamento há muitos anos, né? Meu irmão é meu sócio na Loop. Nós trabalhamos com licenciamento, sei lá, mais de 15 anos. O meu irmão está até mais tempo no mercado do que eu. E ele é que teve, né, essa ideia de começar a pensar numa nova maneira de trabalhar com relação ao licenciamento, né? A gente sempre se dedicou a trabalhar, de repente, marcas infantis, entretenimento, mercado mais corporativo, né, artistas. E aí veio muito essa ideia de querer trabalhar com algo que tivesse mais propósito, que fizesse mais sentido com a nossa missão de vida mesmo, né, nossa missão pessoal. Então, tudo começou quando o meu irmão foi diagnosticado com câncer há alguns anos atrás, né? Ele é meu irmão mais novo. Foi algo que realmente mexeu com a gente, mexeu com a nossa família. É aquilo que o Pedro falou, né? Quando isso acontece dentro de casa, é completamente diferente, né? Então, aquilo deixou a gente muito emotivo, muito repensando nossas prioridades, como é que a gente queria gastar nosso tempo, como é que a gente queria colocar, já que a gente passa tanto tempo no trabalho, que a gente queria muito que isso tivesse um significado maior, sabe? E aí a gente passou pelo tratamento juntos, né? Toda aquela apreensão, aquela insegurança que o câncer traz. E isso nos motivou a pensar em algo novo para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Como é que a gente pode ajudar as pessoas? Como é que a gente pode tocar as pessoas? Como é que a gente pode convidar as pessoas, né, a fazer mais por causas que, de repente, nem estão dentro da nossa casa, mas a gente pode ter empatia por elas, a gente pode querer ajudar nas compras do dia a dia, doando, né, um pedacinho para essas causas que tanto fazem sentido para alguém, mesmo que a gente não tenha nenhum contato com isso. Né? Então, por isso a gente decidiu começar, né, pensar como seria esse trabalho. E aí a gente queria muito que tivesse uma instituição que falasse de câncer, né? O meu irmão se tratou, hoje ele está super bem. E a gente queria muito ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação que a gente. E aí foi quando a gente começou a pesquisar, né, sobre as instituições que faziam um trabalho relacionado a isso. E quando a gente fala de câncer infantil, é ainda mais dolorido, né? Porque a gente sabe que as crianças às vezes não entendem, não sabem o que estão passando, né? Influencia muito a família, leva todo mundo para um lugar de desespero mesmo. Então a gente ficou muito comovido quando a gente viu o trabalho que eles faziam, que não atendia só, né, o doente, mas atendia a família de maneira completa, de maneira, né, tão especial. Então, foi a primeira marca do nosso portfólio, né, e a gente tem muita honra, assim, muita alegria de tê-los conosco e de ajudá-los nessa busca por recursos, sabe? Porque é isso, é encontrar empresas que tenham essa sinergia. Elas precisam estar encaminhadas já no sentido da sustentabilidade para se importar com algo que vai fazer sentido para o consumidor. Quem não quer ajudar uma criança com câncer, né? Quem não quer ajudar uma causa que amplifica a nossa voz, que traz assuntos interessantes, que a gente pode falar a respeito, a gente pode conscientizar pessoas. Então, isso é que é o mais importante. Então, a Loop veio muito nesse caminho. É propor um licenciamento, uma possibilidade de ajudar causas de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. Muito legal. E como é que é isso na prática? Assim, hoje a gente está unindo, então, criando uma nova fonte, né, de receita para sustentação de uma série, imagino, de causas, né, diferentes. E isso, e como é que isso se torna realidade a partir do licenciamento de produtos? Como é que isso acontece lá na Casa Hope, por exemplo? Tá. Então, como é que a gente tem... a gente desenhou uma estratégia das categorias que a gente está buscando, que tem mais, né, compatibilidade com relação à questão infantil, né? Com a causa mesmo. Então, o que a gente poderia pensar? Porque o produto, né, não tem muita limitação dentro desse tipo de licenciamento, sabe? Você pode ou não fazer um produto personalizado, você pode trazer um selo para um produto que já tem um design próprio. A gente desenvolveu um guide modelo, totalmente aberto nesse sentido, muito especial, e foi a sei lá quantas mãos, foi incrível. Nossa, foi um desenvolvimento muito especial, porque a gente tá junto aí desde o começo de
2020. Foi 20, acho que foi. Desde o começo, não. No final de 2020, a gente tá junto aí desenvolvendo esse trabalho. E foi muito especial, porque eles têm essa visão incrível de mercado. E a gente tava desesperado. Porque, porque as doações na pandemia caíram muito. As pessoas com medo de entregar as coisas para as outras pessoas, sei lá, eu não sei qual foi a motivação. E porque muita gente passou a vender as coisas ao invés de doar. A gente teve queda de doação. Momentos de muita incerteza. A gente teve queda de doação, de incertezas financeiras. Então, teve queda de doação em dinheiro, teve queda de doação de produto, de coisa física, de roupa, porque as pessoas hoje vendem no Enjoei, sei lá, elas vendem ao invés de doar, de alimentos não perecíveis. A gente teve muita queda de doação no geral. E aí foi um momento que a gente olhou e a gente se encontrou no momento certo. Essa parceria surgiu ali no meio da... surgiu no meio da pandemia. Que começou no meio foi causa da confusão. Foi muito especial, porque falou, nossa, é realmente a luz do fim do túnel. Como é que a gente vai oferecer? Porque o meu trabalho é difícil, né? Eu vou lá e peço, me dá, você me doa dinheiro, eu não tenho o que te dar em troca. Eu não tenho um produto, eu não tenho nada para te dar em troca, a não ser o meu nome, né? A não ser a causa. A causa, simplesmente. Que hoje em dia tem muito valor, né? Cada vez mais, muito, né? As pessoas são mais criteriosas como elas gastam o dinheiro delas. Exatamente. Né? Com certeza. Você busca saber o que tem por trás, né? Daquele produto ou daquilo que é o que a gente estava até falando em termos de consumo. Às vezes, você não compra uma camisa numa loja que às vezes tem um trabalho escravo, que você sabe que... Então, assim, você compra uma camisa ali no brechó da esquina, que às vezes tem alguém que está precisando ali por trás, sabe? Então, acho que apoia uma causa específica, que esteja totalmente alinhada com os seus valores, né? O que você percebe. Foi exatamente por isso que a gente começou a pensar nessa nova relação de consumo, né? O consumidor, ele tá buscando mais. Ele quer consumir diferente. Ele tá preocupado com a questão de ser saudável, com a questão de ser sustentável, com a questão de ajudar as pessoas. Isso faz bem para todo mundo, né? Então, a gente vinha acompanhando já pesquisas sobre isso. Então, por isso é que a gente trouxe. Então, vamos tentar encontrar algo que venha de encontro com isso. Vamos buscar o que o consumidor está querendo, ou o que as empresas estão, né, atrás de falar ou de levar informação, e vamos oferecer algo que vá de encontro com isso. Tá? Então, essa foi a ideia principal, né, Tá? Sim. Então, o que a gente fez? A Tati estava falando do Style Guide, né? A gente desenvolveu um guia de estilo. É uma estratégia voltada até para um público jovem adulto, né? Que são essas mães, essas mulheres, ou avós, pessoas que realmente estão engajadas com a causa, né, do câncer infantil. Então, existe a possibilidade de desenvolver uma linha de produtos. Na verdade, esse guide serve mais até como referência. As pessoas podem criar, as empresas podem criar absolutamente do zero, ou podem aproveitar o material se funcionar para elas. E aí, a gente vai trabalhar diversas categorias, ou incluindo o selo da Casa Hope, ou desenvolvendo um produto específico para o público jovem adulto. Jovem adulto infantil, ou então para as crianças mesmo. Né? Então, o que a gente precisa? De um espaço para que as empresas, né, realmente coloquem seus times para trabalhar em conjunto com a gente, para lançar produtos que destinem um percentual ou um valor específico a causa. Então, essa é a ideia. Dentro do nosso portfólio, a gente tem várias causas possíveis, né? A gente tem desde o meio ambiente, a gente tem a causa animal, a gente tem mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a gente quer trazer também diversidade, até pedir, né, Pedro, para que se você tivesse alguma indicação, a gente quer trazer diversidade, inclusão. Legal. Então, essas são as possibilidades. Claro, tem infinitas causas, né? É até difícil a gente escolher qual a gente quer falar, abraçar todas. Mas o caminho é mais ou menos esse. Então, não é um licenciamento tradicional e tão quadradinho como o mercado, né, como padrão. A gente tem possibilidades infinitas aí de criar coisas juntos. Esse livrinho, por exemplo, vocês poderiam vender lá, ser licenciado pela Loop Brands. Sim. A gente busca, por exemplo, editorial, coisas para casa, papelaria... né, utilidades domésticas, cama, mesa e banho. Eventos, experiências em shopping, em áreas abertas. Se aplica tanto para produto quanto serviço. Né? Exato. Sim. Pode ser confecção, pode ser uma peça de teatro, pode ser um musical, pode ser, enfim.
Então, essa peça destina X faturamento para a Casa Hope. Pode ter algo que remeta à causa, ou não, ou simplesmente que a pessoa ajude em algum momento. Tá? Então, pode fazer parte ou não desse conteúdo.